Eu achei legal quando você falou de designer especialista. Então, eu sou uma pessoa que trabalha numa empresa de design que não é designer, mas como eu sempre ouvi, designer é alguém que costura conhecimentos. Então, eu sou a pessoa que costura palavras. Eu não costuro as imagens, mas costuro as palavras. E vim aqui hoje, então, falar um pouco de embalagem, e aí o lado simbólico das embalagens. Então, o que eu acho mais legal que você estava contando, de caminhos, histórias, eu trouxe, então, essa frase do Guimarães Rosa, que o real não está na saída nem na chegada, ele está no meio da travessia. E acho que o legal é a gente pensar numa embalagem como algo que é uma travessia. Ela começa em algum lugar e termina, infelizmente, muitas vezes num lugar não muito bacana, mas mágico, que a gente chama de lixo, ou não. Bom, então, as embalagens são objetos. Para começar, elas são objetos. Mas será que elas são só isso? Elas são formas, elas são cores, elas são materiais. Então, a gente tem que fazer todas essas escolhas. Que forma que ela vai ter, que cor que ela vai ter, que material que a gente vai escolher. Elas têm que dar conta de tudo isso. No começo do século, elas eram mais frias, era como se fosse só um invólucro. Ela precisa, de um jeito muito funcional, proteger um produto. Mas, ao longo do tempo, elas foram ganhando outros significados e outros símbolos. Hoje, elas são uma expressão de uma identidade, de uma história, de uma empresa, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Então, eu acho que elas têm muitos elementos afetivos, as pessoas se relacionam, criam vínculos. Fizeram pesquisa, que a gente hoje vê que não funciona, mas era um teste cego. Isso é um caso clássico. Em todos os testes cegos, a Pepsi saía melhor do que a Coca-Cola. Até que eles descobriram que as pessoas não bebem nem Pepsi, nem Coca-Cola em pé, com uma venda nos olhos e um gole só. Não é assim que é. A gente toma, porque aí a gente lembra, no caso da Coca-Cola, aí não estou fazendo nenhuma propaganda porque eu não tomo, mas você lembra do urso, você lembra do Papai Noel, você lembra do carrinho, você lembra de tantas outras coisas. Então, ela é um elemento afetivo com o qual você cria vínculos. Ela também é um elemento artístico, Ela vira uma personalidade, ela vira um ícone. Então, às vezes, você não precisa nem ter só a forma ali, você já sabe o que é. Então, ela vai costurando palavras, ela vai desenhando linguagens, e a gente olha para aquilo e lembra de uma série de outras coisas. Então, aí um outro ícone, já que você falou de chocolate, para mim, um grande ícone. Elas também são elementos sedutores, são objetos de desejo. Então, é como se fosse uma isca. A gente olha para aquela embalagem e acha ela super desejável. A gente trabalha criando objetos de desejo. Aí é um outro objeto de desejo, que aí é interessante. Você traz uma pessoa da moda para uma marca de água e você está criando ali um outro valor simbólico para a água. Eu descobri outro dia que tem um bar em Paris só de água, águas do mundo inteiro. Olha que loucura, E tudo água, E é muito legal. E acho que elas viram elementos poéticos, que vão dando asas a interpretações e reinterpretações, E acho tão bonito, você poder olhar para a própria natureza e criar uma embalagem. Esse é um outro exemplo, de um elemento poético. Então, as embalagens vão assumindo novos papéis. E eu brinco que elas vão virando protagonistas, mas elas viram de protagonistas a vilãs muito rapidamente. Hoje, por toda a conta do lixo, de resíduo, a embalagem precisa, como protagonista, ser tanta coisa e rapidamente ela vira uma vilã e também tem que resolver mais um monte de coisa. Falo, coitada das embalagens. E elas vão, aos poucos, se tornando um cartão de visitas. Hoje, a embalagem de Ecos é um grande cartão de visitas da Natura, que é uma empresa super conhecida, que a gente trabalha bastante com ela. Então, hoje as pessoas acham que a Natura é quase Ecos, e a Natura é muito mais do que isso, mas hoje é a marca que melhor representa. Esse é um trabalho que a gente teve a oportunidade de participar e a gente foi nos mercados populares e ver como é que as embalagens eram colocadas. Então, a gente viu um monte de garrafinhas penduradas e aquele saquinho de limão, que são coisas que trazem tantos significados, um jeito de amarrar, enrolar amendoim. E a gente foi buscar inspiração nesses produtos para fazer essas embalagens. Então, elas são um cartão de visitas e elas contam histórias. E aí mostra todo o caminho que o produto percorreu e todas as pessoas envolvidas nessa cadeia na embalagem.
Difícil é você ter espaço para contar essa história, né? E ela acaba virando um manifesto, né? Então, quando a gente olha aqui, será que é só um hidratante? Será que é só um shampoo? Será que não é um manifesto em nome de tanta coisa? Será que ele não fala de uma rede com tantas pessoas envolvidas que a gente precisa fazer parte, né? Assim, no nosso caso, né, como consumidor, você faz a parte mais fácil, né, que é comprar e usar. Mas olha quanta gente que estava envolvida ali, né? Com isso, eu acho que as embalagens vão virando porta-vozes, né, de vários códigos, de uma categoria. Isso é muito engraçado. A cor prata, quando você está falando de alimento, a gente combinou que chama light, né? Não sei por quê. Quando você vai para um cartão de crédito, prata pode ser o elo maior da cadeia, né? Porque você é platinum, e aí já significa outra coisa. Mas as embalagens estão representando um código, uma categoria, aqui no caso, chamada refrigerante. Elas podem representar uma empresa. Isso tem um estudo muito bacana que fizeram, que imitavam as mulheres todas com eletrodos, e quando elas recebiam essa caixinha azul, elas ficavam todas emocionadíssimas, a caixa vazia, hein? Não tinha nada ainda, mas ela pode ter, né, um pedido de casamento, ela pode ter, né, pode marcar alguma coisa muito importante. Então, ela representa uma empresa, né? Ela pode representar um tempo. Eu achei legal trazer uma embalagem de uma não embalagem. Isso é uma loja em Londres chamada Unpacked, que ela mostra como se fosse uma embalagem, mas você compra o seu produto a granel. Mas o desenho, né, de onde os produtos estão simula uma embalagem. Ela pode representar um grupo de pessoas. Então, aqui eu trouxe o case da Method, né, que acho que ela transformou uma categoria chata, né, que é a categoria de limpeza, numa categoria muito mais afetiva, né? A nossa casa é um lugar que a gente gosta de estar, de receber os amigos, de proteger a família, e, de um modo geral, os produtos de limpeza pesada, eles são quase bélicos, né? Eles têm uma coisa assim, com arma, e tem o X, isso, o X, aquilo, e são personagens para você acabar com toda a sujeira. Aqui no Brasil, então, a gente adora, né? Quem tem filho pequeno, que lambe chão, a gente adora matar todos os germes. Então, tem uma coisa super bélica para uma categoria que deveria ser mais afetiva, porque, afinal de contas, a gente está cuidando da nossa casa. Elas também, embalagens, podem ser porta-vozes de uma cultura. Então, eu, como carioca, eu acho que a Havaianas é o maior símbolo, né, do carioca no mundo. Eu tenho várias, eu coleciono, e acho que é uma marca que se posicionou muito bem. Então, a embalagem dela representa, né, tudo que a Havaianas pode representar para as pessoas. E elas também são porta-vozes de uma origem, né? Então, a gente mostrar de onde veio aquele produto, de qual país, né, de qual cidade. Então, você trazer ali vários códigos de arte, né, de uma determinada região para a embalagem. Ou seja, você está querendo dizer que aquilo é muito importante. E hoje, então, falar um pouquinho dos desafios, né, das embalagens. Com as pessoas cada vez mais conscientes, pensando em pegada ecológica, a embalagem ela vira, né, então, de protagonista a vilã em muito tempo. Em alguns países que você paga pelo seu lixo, tem muita gente que opta por deixar a embalagem já no supermercado. Você deixa a embalagem, né, secundária ali e fica só com a embalagem primária. Então, hoje, quando você vai numa loja e você paga por um produto e ele vem embalado num papel e depois num laço, depois numa sacola, e depois, durante muito tempo, funcionou e a gente achava aquilo muito legal. Hoje eu já vejo pessoas falando, não precisa não precisa de tudo isso, né? Porque depois o que eu vou fazer com tudo isso, né? A minha mãe guardava fitas, guardava papéis, e eu achava aquilo super legal. Agora, né, a gente não faz mais tanto isso. Então, esse também é um exemplo bacana, né? A Natura tem essa linha chamada Todo Dia. E a gente precisava pensar no refil de todo dia. E a gente foi conversar com algumas pessoas o que é refil, né? Refil estava começando, as pessoas não entendiam ainda o que era. Será que eu quero ter um refil de um produto para o corpo, né? E a gente falou, bom, vamos tentar entender o que a pessoa considera um bom negócio. Porque quando a gente está pensando em refil, a gente está pensando em custo-benefício. Então, as frases eram muito engraçadas. Não, refil tem que
tem que sair direitinho, porque eu não posso deixar de aproveitar nenhum creminho. Aquele que a gente passa errado, cai no chão, a gente passa no pé, assim, né, para aproveitar tudo, né? Então, a gente entendeu que para ser considerado um refil, tinha que ter menos quantidade de material. E, na época, os refis da Natura, eles eram muito rígidos, então dava a impressão de que era o produto mesmo, ele não era um refil. E tinha que cortar com uma tesoura, e aí machucava a mão. Então, tinha um monte de coisas técnicas que ele não cumpria o papel de um refil. Depois disso, a gente não queria que a mágica do produto fosse interrompida. Então, a gente trouxe para o refil uma imagem do produto. Então, você via o produto ali representado e você tinha, né, todas as vantagens de um refil. Então, era fácil de cortar, né, você indicava onde que cortava, ele é mais molinho. Então, ele, de fato, parecia um refil. O outro tinha que passar a noite inteira de cabeça para baixo, igual leite condensado, que também você tem que aproveitar tudo, né? Bom, eu acho que tem que aproveitar tudo. Bom, aí, ao mesmo tempo que surgem frascos menores, né, com doses mais fracionadas de produtos, tem um outro lado que eu, então, que sou redatora, falo que é o texto legal. Eu falo que não tem nada de legal no texto legal, né, porque é um monte de assunto chato, né, uma letra pequenininha, e aí, quando o seu cliente é maior, ainda tem que ser em português, em inglês e em espanhol. Então, olha que divertido. A embalagem precisa ser menor, né, porque você precisa transportar, mas ela precisa trazer todos os textos. Então, e aí, né? Como é que a gente resolve tanto problema numa embalagem? Em Ecos, a gente fez assim. A gente fez um rótulo que abre. E aí você pode, pelo menos, contar a história, né, do produto. Nem todo mundo entendeu o abre aqui, né? Você tem que botar maior, né, para as pessoas fazerem isso. Nem todo mundo faz, não é tão intuitivo. Mas a gente pensou, poxa, tanta história legal para contar e não pode contar porque tem o texto legal, porque a embalagem tem que ser menor e tal. Então, isso foi uma solução que a gente está aí vendo se funciona. Até agora tem funcionado. Além disso, a embalagem precisa garantir diferenciação, né, numa categoria. Então, aí esse é um outro trabalho que a gente fez, que hoje a gente cuida da conta Coca-Cola, então a gente não podia, né, nessa época a gente ainda não atendia, e esse é um produto que eu falei que é o único que a Coca-Cola ainda não comprou, né, porque todos os sucos, né, foram sendo comprados. Então, não sei se vocês lembram, tinha o Minute Maid, aí tinha o Mais, aí tinha o Del Valle, aí virou Minute Maid mais Del Valle, e agora todo mundo virou Del Valle, e esse é um dos poucos, né, agora não, tem vários novos, né, mas na época era um dos poucos que não eram ainda, né, do mesmo grupo, né, da Coca-Cola, fazendo seu portfólio de sucos. E aí a gente teve uma ideia, falou, poxa, tão legal, né, a coisa da fruta, né? A gente é um país que tem fruta, né, aqui no pé, tudo tão próximo. Qual será o lugar numa grande cidade que a fruta está mais pertinho na nossa cabeça? Que a gente pensa assim, bom, aqui tem um feirante, deve ter um distribuidor, e ali tem alguém que plantou. E aí a gente trouxe esse código da caixinha da feira, né, para a embalagem. E aí a gente aprendeu algumas coisas, código da categoria. Tem que ter a fruta aberta, para a pessoa ter vontade, né, de tomar o suco. Tem que ter um molhadinho, para parecer que a fruta é fresca. E esses códigos, então, a gente manteve. E aí a gente quis, isso eles infelizmente não fizeram, que a gente queria que, além da fruta, tivesse o pezinho, para as nossas crianças não acharem que leite dá na caixinha, né? E que, sei lá, né, como é que a árvore de maracujá ela é diferente, né, da bananeira e tal, mas isso não deu certo. E a gente ia contar também a história da fruta. Outra coisa interessante, né, às vezes você cria um produto, eu então que trabalho com as letrinhas, você cria um nome super legal e o produto vai para outro país e aí naquele outro país aquele nome significa uma coisa horrível, né? Já aconteceu algumas vezes. Então, a gente também tem que levar símbolos que sejam de fácil compreensão para as pessoas em qualquer lugar do mundo, mas sem perder a identidade. Então, esse é um outro exemplo, né, que a gente falou. Bom, todo mundo sabe o que é o coração. Isso é um perfume para movimentar o amor. Ele foi feito para casais, né? Então a gente pensou, poxa, as pessoas deviam reciclar o seu amor. A nossa hipótese, né, o que a gente estava estudando na época, é que a gente estava descartando as nossas relações, assim como a gente descartava os objetos. E a gente quis criar um símbolo de reciclar o amor,
né? Você poder se reapaixonar pela mesma pessoa. Então, a gente optou por esse símbolo, que é um símbolo que acho que todo mundo ia conhecer, e por nomes absolutamente brasileiros. Então, é o amasso, o chamego, o xodó. Depois que as pessoas vissem esse símbolo, elas já iam entender, né, porque parece que é o amor sendo reciclado, aí a gente tinha uma oportunidade de contar uma história e aí falar o que é xodó, o que é chamego. Isso foi bem bacana. Bom, por fim, saber, né, que 85% das nossas decisões de compra são ali naquele momento, né? Você está no supermercado, na gôndola, milhões de coisas na sua frente, e a gente não toma só decisões racionais, ainda bem, senão a compra de mês ia durar 3 meses, né, decidindo coisas. Então, algumas embalagens, em poucos segundos, elas contam para a gente várias histórias. Você fala, eu levo essa ou essa? Não, essa é da minha infância, não, então da minha infância deve engordar. Não, então agora eu quero uma coisa diferente. E rapidamente, lá em segundos, você toma todas essas decisões, né? Tem alguns estudos que falam disso. Então, a embalagem é assim, nada mais legal do que aquela embalagem que já te diz tudo e você pega e tem certeza que você fez um bom negócio e que você não precisa ficar comparando. Aí, isso é uma embalagem que a gente acabou de fazer, né? Que trouxe uma coisa mais fofa, né? Para esse leite. E a gente quis trazer esses códigos mais de casa, né? Dessa coisa xadrez, e essa vaquinha que a gente achou super charmosa, e ela parece que está apaixonada, né? Ela tem um olhinho de apaixonada, e a ideia era essa. Bom, então, o que a gente está vendo que da concepção até a reciclagem, a embalagem vai passando por um monte de gente. Então, ela passa, né, por um designer, ela passa por um estrategista, ela passa por um redator, ela passa pelo fornecedor, pelo produtor, tanta gente, né, ajudando a contar essa história. E eu falo que a gente tem que estar atento a algumas coisas. Então, a população está envelhecendo, os designers são jovens, né, os redatores descolados. Aí você faz uma embalagem que as pessoas não enxergam, né? Meu pai é um comprar tudo errado sempre, porque ele não enxerga o que está ali. Então, a gente tem que pensar para quem a gente está fazendo aquela embalagem, quem compra, quem usa, né? Porque não adianta a gente pensar só na gente, né? Então, estou mostrando, né, todo o ambiente de um designer, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira que era o PDV do PDV, que era o ponto de vista do ponto de venda. Tentar botar várias pessoas ali para eu entender que não adianta você ficar lá sentado, né, no seu computador sem ver o que as pessoas na vida real estão fazendo. Aí eu falo que depois da gráfica, a fábrica para a gôndola e a gôndola para as mãos da Dona Maria. A Dona Maria, eu acho que representa muito bem isso que eu estou falando, um pouco de envelhecimento da população e como é que a gente faz muitas embalagens para a Dona Maria. Eu tenho um amigo muito querido que trabalhou na Nestlé e ele falava isso, né? A gente, aqui, na hora de pegar um trainee, né, a gente pergunta onde ele estudou, quantas línguas ele, né, ele fala, e está tudo certo. Aí pergunta, você conhece a Dona Maria? Não conhece a Dona Maria. Então, vai ter que conhecer. Então, ia fazer pesquisa etnográfica para saber quem era a Dona Maria. Então, elas vão, nesse longo caminho, ganhando símbolos, né? Um pouco disso que eu queria falar. Como é que a embalagem vai ganhando significados, dependendo dos contextos, das pessoas, das histórias, dos seus repertórios, né? Então, algumas, né, vão sendo recicladas, vão sendo ressignificadas. Isso eu acho uma coisa bem legal, né? Cada vez mais isso está acontecendo. Lata de chá vira horta, garrafa de perfume vira vaso. E aí a gente vai guardando, acho que a gente tem afeto, né? Acho que a melhor forma de alguma coisa ser sustentável é a gente gostar dela, né? Que aí a gente vai guardando. E o que importa, então, né, que eu queria deixar aqui, que a embalagem, ela mexe com a imaginação de muita gente ao longo da sua história. E aí eu queria terminar com um vídeo. Not a Box, by Antoinette Portes. To children everywhere sitting in a cardboard box. Why are you sitting in a box? It's not a box. What are you doing on top of that box? It's not a box. Why are you squirting a box? I said it's not a box. Now you're wearing a box? This is not a box. Are you still standing in that box? It's not a box.
Acho que é isso. Obrigada.